Você sabe quais seriam os efeitos econômicos do fim do FGTS no Brasil? Pois é, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas. Tem um grupo na internet falando que se o FGTS acabasse, o seu salário ia subir por cerca de 8%. O mais interessante é que esse grupo foi desmascarado pela USP como sendo o maior propagador de mentiras pela internet. Mas vamos lá, vamos pensar primeiramente no equilíbrio de mercado que define o salário do trabalhador. O salário do trabalhador não é definido nem pelo patrão, nem pelo trabalhador, mas por todo o mercado. Quando a gente tem muito desemprego, os trabalhadores precisam aceitar menores salários. Quando a gente tem muita gente trabalhando, a economia bombando, o salário aumenta, porque o patrão tem que aceitar o que o trabalhador pede. Então, gente, esse dinheiro que é depositado para ser utilizado só no caso o trabalhador seja despedido, ou então em outras coisas que a lei permite, ele não vai alterar em nada o equilíbrio atual do salário. Então, essa ideia de que tirar o fundo de garantia por tempo de serviço do trabalhador vai fazer o salário dele aumentar é balela. Outra coisa muito importante, por causa do fundo de garantia, o trabalhador tem, digamos que, estabilidade psicológica para trabalhar e gastar o dinheiro, porque ele sabe que se de uma hora para outra ele for despedido, ele vai poder sacar o fundo de garantia, então ele e a família dele não vão passar fome. Agora imagina você tirar essa tranquilidade da cabeça do trabalhador. Ele vai começar a desesperadamente guardar todo o dinheiro que tem, porque ele não vai querer gastar, porque se ele for mandado embora, ele não vai ter o que comer. Você sabe o que acontece na economia como um todo? Porque o cara para de gastar, a economia para de produzir. Então a gente entra no ciclo econômico de recessão que o Brasil viveu nesses meses atrás, exatamente que o povo teve medo de gastar. Uma outra coisa muito importante a respeito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é que ele é o indexador da multa contratual. Hoje, na realidade da atual CLT, quando o empregador manda o empregado embora, ele tem que pagar 40% do valor depositado como fundo de garantia como multa contratual. Agora imagina que a gente não tivesse uma multa contratual. Então, uma empresa que sabe que ela vende menos, por exemplo, em março, ela decide, olha, porque eu vendo menos em março, eu vou mandar 90 empregados embora, 90% dos meus empregados embora, vou manter um contingente mínimo e na hora que eu começar a vender de novo, eu chamo todo mundo. Para a empresa isso é muito bom, porque a empresa vai potencializar lucros e ela vai conseguir, digamos que, gastar o mínimo para produzir o máximo. Mas agora imagina isso para a economia como um todo. Se todos os meses alguns empregados fossem mandados embora para serem contratados no mês posterior, para a economia como um todo, isso significa um prejuízo muito grande, porque aqueles empregados param de comprar. Porque aqueles empregados param de comprar, a economia mais uma vez para de produzir. Agora vamos pensar num detalhe muito importante, que é a oferta de dinheiro na economia. Esse dinheiro que é depositado na Caixa Econômica Federal, ele é utilizado como investimento no mercado. A partir do momento que existe um depósito compulsório de 8% do dinheiro do trabalhador na Caixa, a gente pode imaginar que esse dinheiro, por estar disponível para o mercado de capitais, ele diminui a taxa de juros, força a inflação para baixo e, mais importante, incentiva investimento. A partir do momento que o dinheiro é baixo numa economia, ou seja, a taxa de juros é baixa, muitas empresas vão querer tentar negócios naquela economia. E com empresas tentando negócios, a gente tem aquilo que chama queda no desemprego. Agora vamos imaginar o inverso. Vamos imaginar que de uma hora para outra a realidade brasileira mudasse. 8% do dinheiro do trabalhador, que antes era guardado numa poupança compulsória, simplesmente deixasse de ser ofertado para as empresas empreendedoras. O que vai acontecer é que os juros vão aumentar e com o aumento da taxa de juros, a gente tem menos investimento na economia. Com menos empresas investindo, a gente tem ainda mais desemprego. Então, garanto para vocês que se o FGTS acabar, o seu salário não vai subir em 8% e, muito pior, vai aumentar o desemprego, vai diminuir a economia e vai aumentar a recessão. Não caiam nas piadas desse grupo que está na internet simplesmente para propagar aquilo que vai beneficiar 1% da população brasileira, que são os grandes empresários. Muito obrigado e até mais.